Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Conexões Ribeirão Preto, aquele nosso encontro, né? Encontro marcado aqui toda semana na TV Tati e na TV Tati-In, né? Sempre com uma grande entrevista, sempre abordando um tema de interesse da nossa comunidade e da nossa querida Ribeirão Preto. E desta vez nós temos a grata satisfação, a grande honra, com muita alegria, que nós estamos recebendo aqui a professora doutora Teise de Oliveira, né, da área de educação aqui da nossa Universidade de São Paulo, né, campus de Ribeirão Preto. Né? Teise, muito bem-vindo, né? Seja bem-vinda aqui, querida. Eu é que agradeço, Lages, e aproveito para parabenizar a sua iniciativa. Dentre tantos temas importantes, você sempre pautando educação, uma iniciativa da maior importância para todos nós. Parabéns. Obrigado, querida. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Realmente, o nosso programa aqui ele é um programa bastante variado, amplo, né? Mas educação e cultura predomina nas entrevistas. Né? E mesmo esse tema que nós vamos tratar aqui agora, a gestão democrática, já tratamos, né? Assim, com outros entrevistados aqui, mas eu acho que você tem toda a expertise, toda o favorecimento até pelo fato de ter sido tema do seu mestrado, seu doutorado, enfim. Ô Teise, qual foi o que explica você ter escolhido essa linha de pesquisa aí da democratização aí da escola, né? Enfim, da educação? A escolha pelo tema, eu imagino, né, retomando agora a minha própria trajetória, ela se deve a várias questões. Provavelmente, se eu for procurar bem, eu vou encontrar algumas questões de natureza pessoal, né, de experiência de vida pessoal, e provavelmente vai estar lá na raiz o fato de ter sido uma estudante filha de um período de alta repressão. Então, eu sou uma filha da ditadura militar. Eu estudei num espaço, num ambiente escolar de absoluto silenciamento da palavra, silenciamento das ações. Eu fui criança numa escola em que não se podia falar nada. Eu fui adolescente em uma escola em que os professores não podiam falar nada, mas que, ao mesmo tempo, se reorganizavam e se mobilizavam num esforço relevante, juntamente com outros segmentos da sociedade, sobretudo os operários, na luta pela redemocratização do país e na luta pelo ressurgimento da luta sindical, no caso docente, a APUESP, em São Paulo. Então, eu fui muito jovem, vivendo esse silenciamento produzido por um regime ditatorial e o esforço na luta pela redemocratização. Essa trajetória foi me acompanhando no ingresso na universidade, e a universidade vivia também, nos anos 80, um esforço de arejamento e de debate acerca dos movimentos sociais. E lá eu me encontrava já engajada no movimento de professores, porque também já era professora quando estudante de graduação, interessada nas questões dos movimentos, querendo conhecer mais e compreender mais sobre o potencial das ações coletivas e o potencial da educação naquele momento, naquilo que chamávamos de a transformação da sociedade. Então, acho que toda essa composição construiu um caldo que me levou a buscar, dentro da universidade, os grupos de pesquisa, enfim, que estavam comprometidos com os estudos sobre os movimentos urbanos e, no meu caso mais específico, os movimentos em torno da educação escolar. E aí a trajetória. Aí foi, né? Vida, aí foi. Aí você seguiu o caminho. Segui o caminho. Teise, gestão democrática da escola. Então, quer dizer que isso, essa preocupação, essa necessidade, enfim, está ligado à questão da própria luta pela democracia na sociedade, ou ela tem alguma pré-história antes da ditadura? Quer dizer, será a escola nova, por exemplo, já tinha alguma preocupação nessa questão da gestão democrática? Eu penso assim, é possível abordar o tema de uma perspectiva, pelo menos de duas perspectivas, né? Uma delas é de uma visão assim de qual o sentido da escola, quais são as funções da escola. E aí, se discutirmos isso a fundo, nós vamos perceber que somente as relações democráticas vão ser capazes de formar sujeitos. Somente as relações democráticas no ambiente educativo são as adequadas aos humanos. E isso é quase que uma redundância. Essa é uma discussão de cunho
pedagógico. Do ponto de vista histórico, quando nós vamos remontar os grandes projetos, as grandes experiências pedagógicas de transformação humana e de transformação da sociedade, sempre se tem um esforço de democratização das relações. Então, quando desde uma perspectiva revolucionária, quando conhecemos, por exemplo, a pedagogia socialista da União Soviética, com Pistrak e Makarenko, o esforço de reconstruir o sujeito promovido quer pela colônia Gorky, quer pela Escola Comuna, como projeto educativo de emancipação humana, no início do século XX. Nos Estados Unidos, o projeto de uma educação democrata liberal, com John Dewey. No Brasil, e aí vem para o Brasil todo o projeto e toda a ousadia dos pioneiros e de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira falava de gestão democrática para discutir a reforma da escola primária na Bahia. Né? Anísio Teixeira que foi morto, que morreu de uma maneira estranha, de uma maneira não explicada até hoje, durante a ditadura militar, numa queda num posto de elevador. Morreu precocemente, diríamos, ainda produzindo. Então, é lá, desde a Carta dos Pioneiros da Escola Nova no Brasil, se trata de discutir relações outras que constituem a possibilidade de um ambiente educativo de mais alta qualidade do que aquelas que herdávamos, né, de outras épocas. E, é claro, e as experiências que vão sendo construídas também, quase que esquecidas, por exemplo, as escolas libertárias, os projetos libertários de educação, os projetos autogestionários. Então, há toda uma gama de proposições educativas que a gente poderia dizer já, pelo menos com mais de 2 séculos, quer no âmbito da proposta política, quer no âmbito da experiência lá no chão do ambiente educativo da escola, que vão nos ensinando que a produção, a construção de uma humanidade, de um ser humano melhor, passa por uma escola organizada, por um ambiente educativo organizado sob relações democráticas e, portanto, necessariamente, sob o formato que chamamos hoje de gestão democrática. Teise, mas eu queria saber o seguinte, gestão democrática da escola, agora no chão da escola, é somente a eleição do diretor da escola? Porque, às vezes, muita gente confunde que uma coisa é igual a outra. Ou é uma coisa mais ampla das relações, como você bem colocou? Pensando assim, vamos pensar naquilo que nós estabelecemos lá atrás, em 1988, pela Carta Constitucional, considerando assim, bom, naquele momento, o pacto, o combinado social em relação à educação, no processo, no esforço coletivo de redemocratização do país, implicava dizer que todos os estabelecimentos oficiais de ensino seriam organizados por meio da gestão democrática, com padrão mínimo de qualidade, igualdade de direito de acesso e permanência e direito à pluralidade de ideias pedagógicas, fundamental. Padronização, homogeneização, negação da diversidade. Na década de 80 e na Constituição Federal Brasileira já eram estabelecidos como negação do princípio básico democrático que seria orientador do ensino. Isso estava estabelecido lá. Progressivamente, e ainda que nós hoje possamos dizer o caminho poderia ter sido feito com um pouco mais de precisão, nós tivemos, bom, o que é essa gestão democrática, né? Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai estabelecer alguns elementos da gestão democrática, que vão dizer, bom, olha só, quando pensamos em gestão democrática, pensamos em quê? O artigo 53, o direito à criança a ser respeitada, o direito à família de participar da proposta pedagógica da escola, o direito do acompanhamento da família sobre o desenvolvimento da vida do seu filho. Isso é democratização da escola. O direito à revisão das avaliações. Veja, nós estamos em 1990 construindo legislações que estão compondo um esforço de dizer
estamos estabelecendo esta sociedade como a sociedade do direito e do controle social. 1990, com toda a inflexão neoliberal, com todos os limites que vivemos, já mais em 96, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vai estabelecer em algum dos seus artigos, 13, 14, 34, enfim, outros elementos fundamentais para a gestão democrática, que são importantes. É dever dos professores, isso está escrito, participar da construção do projeto pedagógico da escola. Isso é um elemento da democracia fundamental. Por quê? E isto, vou retomar aqui o professor Azanha, ele, grosso modo falando, a vinculação do profissional ao projeto que ele desenvolve no interior da escola o compromete, o torna autor, o torna um partícipe autor, sujeito. Como sujeito, ele se coloca de uma maneira mais inteira, tende a, potencializa-se a presença do sujeito como um todo. Portanto, a previsão legal do dever do professor trabalhar na construção do projeto pedagógico da escola não é alguma coisa gratuita. Diz respeito a criar-se um ambiente educativo, a uma concepção que pressupõe que os sujeitos na escola envolvidos com o projeto vão construir coletivamente um ambiente educativo mais promissor. É direito da família, é dever dos professores. Progressivamente, e aí também a LDB vai dizer, progressivamente deverá haver, a escola deverá ganhar, a escola deverá ganhar progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira. E aí, bom, como se interpreta o que o legislador quis dizer, né? Você pode dizer, bom, a autonomia financeira pode ser que a escola progressivamente deva ser responsabilizada pela captação de recursos, pela organização, enfim. O princípio democrático, até onde eu entendo, estabelecido pela Constituição brasileira e que ainda não foi revogado, diz que a responsabilidade é do Estado. Portanto, a autonomia significa autonomia dentro do projeto pedagógico. E agora, mais recentemente, finalmente, estabelecido em lei, né, o Plano Nacional de Educação, é uma lei, Lei 13.005, 2014, finalmente, o elemento que já vinha sendo implementado, né, na maioria das redes estaduais brasileiras, um elemento importante, que é a escolha do diretor, né, por parte da comunidade, embora alguns aspectos da Meta 19 não tenham sido eles pactuados com muita tranquilidade, né, sobretudo a questão do mérito, da associação à escolha ao mérito, ao desempenho do diretor, mas, de toda forma, o que hoje está estabelecido na legislação é um elemento na eleição dos diretores, ou escolha por parte da comunidade. Portanto, se eu olhar o conjunto legal construído dos anos 80 para cá, apenas como uma referência, eu já tenho elementos suficientes para dizer que gestão democrática é uma composição de variáveis que implica participação, construção coletiva do projeto pedagógico, escolha política dos dirigentes, transparência e autonomia. Deise, é um tempinho só de intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar essa nossa conversa. Ok. Tá? Uma equipe competente de profissionais altamente especializados comentam numa resenha semanal os principais fatos do exterior, do Brasil e de Ribeirão Preto. Tudo isso num elevado nível de humor. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Polêmicos com Antônio Cassoni. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. As boas histórias merecem ser compartilhadas. E o programa Identidade valoriza aquelas pessoas que possuem uma trajetória de sucesso e de inspiração. Vai ser emocionante conhecer a biografia de quem faz a diferença. Identidade, com Márcia Soares.
Aqui na TV Tati, muito mais Ribeirão. O que te faz feliz? Viagens, jantares, presentes, chocolates, músicas, amigos. Se você é fã das coisas boas da vida, aqui você se conecta com informações que levantam o seu astral. Fã com Guto Mota. Aqui na TV Tati, muito mais Ribeirão. Olá, pessoal. Voltando aqui ao nosso bate-papo com a professora Teise de Oliveira, falando sobre gestão democrática da escola, né? Teise, retomando um pouco, né, o que você falou aí no primeiro bloco, mas procurando avançar agora um pouco mais, a gestão democrática parece, às vezes, um processo de que se luta para chegar a uma plena democracia na escola, e isso por diversos entraves e dificuldades, né, de dentro da escola, mas também de fora da própria sociedade, isso acaba sendo quase uma coisa inatingível, pelo menos na sua plenitude, né? Eu diria que é um processo utópico, utopia no bom sentido aqui, né? Daquilo que nos move, daquilo que nos faz avançar em direção a um horizonte. Você pensa assim também? Quer dizer, veja, é uma discussão já longa, vem de muito tempo, mas que a gente nunca consegue tê-la plenamente, e temos também em alguns lugares onde projetos já foram aprovados, já estão sendo executados nesse sentido, que acabam, alguém se apropria deles, uma outra temática se apropria, outros interesses se apropriam, e isso fica talvez assim um pouco balançado, né? Como é que você fala sobre isso? Vou tentar falar em 3 etapas. Em relação a essa questão da utopia, né, e de toda forma eu concordo com você, não é possível realizar na escola uma experiência de democracia plena numa sociedade que é estruturalmente desigual. Mas a escola, assim como outras instituições, é um território de disputa, do meu ponto de vista, e de contradições. E ali, na vivência das contradições, é que é possível formar sujeitos em condições de se enfrentar melhor com este mundo tão contraditório, tão desigual. É muito importante, apesar de todas as dificuldades, que nas relações pedagógicas, se é que nós queremos chamar as relações que se estabelecem no interior da escola de relações pedagógicas, que as novas gerações elas consigam ter acesso ao que de melhor nós produzimos. E o que de melhor nós produzimos, ainda que não esteja generalizado, não se generalize na nossa sociedade, são relações em que se trabalha, se produz conscientemente, coletivamente, e se produz com respeito ao outro e de forma democrática. Isso é o melhor que nós sabemos fazer, né? Se no interior da escola nós replicamos o tempo inteiro e não estabelecemos nenhum ponto de tensão com modelos de relações e de veiculação de conhecimentos autoritários, individualistas, que estão soltos por aí, com os quais todos nós convivemos o tempo inteiro no mercado e nas ruas, nós não vamos sequer produzir a possibilidade do tensionamento, da explicitação da contradição, do estabelecimento de outros parâmetros para o entendimento do mundo, né? Então, eu não tenho dúvida de que uma escola onde falta comida, onde falta o papel higiênico, onde 50 crianças têm que ficar dentro de uma sala de aula 45 minutos com um único adulto, tentando lhes ensinar alguns conceitos de física, para, na sequência, um outro professor, um outro adulto tentando entrar e tentar lhe ensinar alguns conceitos de história. Eu não tenho dúvida que nessa escola, constituída desta maneira, pensar relações pedagógicas e, portanto, democráticas plenamente é uma utopia. Mas, no entanto, nos cabe esgarçar, esticar a corda até o limite, como a gente observa que muitos educadores têm feito na educação básica, né? Aqui em Ribeirão Preto a gente tem algumas experiências muito ricas, né?
e em outras cidades também já históricas, aqui em escolas públicas em condições muito difíceis. Alguns sistemas fizeram esforços de, inclusive, redesenhar a organização das suas próprias escolas. Aí é a segunda etapa da tua pergunta. Então, a gente olha, por exemplo, a experiência dos anos 2000 de Aracaju. O município de Aracaju criou a Lei de Gestão Democrática, desinstituindo a figura do diretor escolar e criando um conselho gestor. Qual era o esforço na época? Materializar para dentro da escola e para fora, para toda a comunidade, a ideia de que um coletivo pode ser gestor da escola. Essa experiência viveu muitas contradições, obviamente tem que se... o nível de tensão é muito grande com os projetos políticos outros que foram ocupando o espaço da gestão pública local, e hoje ela já se diluiu, mas houve o esforço e foi possível fazer. Nós temos as experiências, eu já poderia dizer, muito bem-sucedidas e já reconhecidas internacionalmente. Eu vou citar só 2 escolas, mas na capital do estado nós temos, em São Paulo, várias, são 5 ou 6 escolas pelo menos, mas eu cito as 2 mais antigas que conheço, MF Amorim Lima, no Butantã, e do Colégio Heliópolis, Campos Sales, 2 escolas municipais que reconstruíram a proposição pedagógica, destituindo a organização escolar típica de hora-aula e sala de aula, alteraram todo o padrão de gestão. Não é descumprindo a lei? Não. Olhando para a LDB. A LDB permite. A diferença é que a Secretaria Municipal de Educação, num dado momento da história, disse, ok, vamos fazer, vamos cumprir a lei e possibilitar que esses sujeitos, dispostos a construir um projeto pedagógico diferenciado e orientado por uma lógica mais coletiva de trabalho, exerçam a autonomia prevista na LDB, e assim o faço. E o resultado é que nós temos uma década de projetos pedagógicos reconhecidos internacionalmente. Eu olho aqui para Ribeirão e vejo o esforço de uma parte da equipe do Colégio Estadual, da Escola Estadual Otoniel Mota, que acho de uma ousadia brutal, porque temos na rede estadual de São Paulo uma jornada de trabalho devastadora, que não possibilita tempo para reflexão sobre o próprio trabalho pedagógico. No entanto, os professores estão ali, disputando cada dia. Nós temos já a experiência de ter participado de discussão com os professores, ter visto vídeo, já ouvimos depoimento dos pais sobre as experiências, ou seja, é um grande esforço. Então, a utopia... É isso aí. É isso. É a loucura, é a possibilidade de construir este espaço. E aí, bom, nas escolas municipais também temos experiências brilhantes, e se citar algumas eu vou ser injusta, inclusive. Eu gosto muito de falar do Otoniel Mota porque é muito a contrapelo. Deise, está no finalzinho já do programa, mas pegando até o finalzinho aí que você, né, o final aí da sua colocação, em Ribeirão Preto, né, como é que essa questão da gestão democrática aqui, em nível da Prefeitura Municipal, foi conduzida e recentemente, né, mais recentemente, essa discussão aí também a partir do Plano Nacional, da Meta 19A, né? Enfim, o que você está esperando aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto? Vai acontecer, não vai? Porque isso aí já vem um lenga-lenga já há bastante tempo, né? No estado de São Paulo é impressionante como permanece sensível o tema das eleições de diretores nos municípios, né? E claro que todos nós sabemos bem por quê. E sabemos bem por que as administrações enfrentam resistências que são históricas, né, que transcendem, inclusive, os próprios partidos políticos, os próprios momentos de projeção política, né, de projeção, de ganhos eleitorais, enfim. É impressionante mesmo o nível de resistência. Agora, o que eu espero de Ribeirão Preto, que já produziu, inclusive, uma minuta que teve a qualidade de ser quase que uma referência para os outros municípios aqui da região,
né? Pelo menos assim o entendeu o Ministério Público, quando, no seu esforço de estabelecer o diálogo com os municípios da região, a respeito da necessária, né, atitude de cumprimento. É isso, você tem uma legislação e é preciso cumpri-la, né? E é uma legislação, já discutimos, já vimos isso, que ela apenas está reiterando aquilo que está estabelecido numa Constituição que ainda não foi revogada, embora muito emendada, embora muito... Então, o que eu espero no município de Ribeirão Preto, considerando todo o esforço que eu vejo da categoria profissional, todo o esforço que eu acompanhei aqui na construção dos planos municipais de educação, do Plano Municipal de Educação, que ainda também continua em debate, é que a administração municipal, reconhecendo o momento histórico que nós vivemos, mais do que nunca hoje, sob o risco de nós estarmos formando uma geração que, desconhecendo o valor da democracia, né, se identifique com valores autoritários que nós lutamos muito para superar e cuja superação custou a vida de muita gente nesse país, enfim, eu espero de fato que a administração municipal de Ribeirão Preto assuma o compromisso do cumprimento da lei, que cumpra a lei federal, né, e que assuma a bela minuta que está construída aí esperando para ser aprovada. Muito bom, Teise. Foi ótima a sua vinda aqui. Quero agradecer muito, né? Afinal, é um tema pulsante, alguma coisa assim que interessa não só aos professores, ao pessoal da educação, ao chão da escola, mas interessa a toda a sociedade, né? Como você bem colocou. Eu só tenho a agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Lages. Espero que continuemos discutindo e que nossas propostas se realizem. Que bom. E o mais rápido possível, né? A gente não pode deixar o bonde passar aí, né, em brancas nuvens. Temos que correr atrás. Pessoal, terminamos aqui então mais um Conexões Ribeirão Preto, né, prometendo voltar na próxima semana com mais uma entrevista, com mais um ótimo entrevistado, né? Espero todos vocês lá na próxima semana com mais um Conexões Ribeirão Preto. Até lá!